Então, vamos acompanhar o vídeo neste momento. Ellen White, ela tinha a 4ª série primária. Isso é uma equivalência do nossa nomenclatura aqui, né? Ela não estudou. O inglês dela era sofrido. Eu tenho cartas dela, que a gente vê os originais, que o processo é o seguinte: ela escrevia a carta, aí uma secretária datilografava a carta como ela escreveu. Se ela escreveu Jesus com J minúsculo, vai ser com J. Jesus com J minúsculo. Você tá entendendo? Se às vezes ela usava a palavra it pro Espírito Santo, que quem sabe inglês sabe que it é coisa, uma coisa, e às vezes ela usava he como sendo pessoa, ela digitava com aqueles erros. Depois, uma segunda secretária passava uma correção gramatical. Olha, isso aqui... A senhora White via a correção gramatical, concordava, aí que seria impresso. Só que essa terceira secretária fazia o máximo para não mexer no texto, de modo que daqui a pouquinho a autora não era Ellen White, era a terceira ali. E ela escreveu coisas duras, reconheço, que tem que ser entendidas em 3 momentos. Em primeiro lugar, a forma de se expressar da época. Por exemplo, uma expressão que hoje jamais eu usaria, e ela usou na época, mas não era só ela, chamar as outras igrejas de igrejas caídas. Isso. Só que essa expressão igrejas caídas, vários outros teólogos religiosos da época usavam, porque os Estados Unidos estavam passando por uma fase tão assim decadente. Você vê alguns autores metodistas, que foi de onde Ellen White falou, desgostosos com a realidade das igrejas e tudo mais. E ela mesma falou no final do livro O Grande Conflito, na edição, acho que é 1911, se eu não estiver enganado, quando os tipos estavam gastos, eles tinham que fazer nova, ela falou o seguinte: olha, nós temos que melhorar a linguagem desse livro, ela está muito agressiva. Eu não lembro todos os detalhes que foram mudados, mas ela falou assim, por exemplo, a palavra papista, para se referir aos católicos, não é de bom tom. Não precisamos disso. E mudaram. Tanto é que, já que você quer grupos divergentes na igreja, tem um grupo que defende que o livro original é aquele, quase uma doutrina da inerrância no Grande Conflito e tudo, e que a gente está publicando um livro, o Grande Conflito, herético. Você vê. Esse é um primeiro ponto que você vai em consideração. O tempo em que Ellen White escreveu, o modo como não só ela, mas outros pregadores também se expressavam. Veja o sermão de Jonathan Edwards, né? Pecadores nas mãos de um Deus irado. Nossa, você não faria um sermão daquele hoje, daquela forma. Outra questão que eu tenho que levar em consideração é Ellen White. Ela nunca deu detalhes das coisas que Deus mostrava para ela. Ela falou assim, olha, eu sei que é isso aqui. Aí vamos pegar alguns exemplos. Assim, o terceiro, eu volto nesse segundo. O terceiro, realmente ela fala de coisas que a ciência não aprova. Mas convenhamos, não estou colocando Ellen White no livro da Bíblia, quero deixar isso bem claro, você sabe a minha posição, mas só para os ouvintes, tá bom? Mas deixa-me fazer uma comparação com a Bíblia. Mas como você se sente quando lá na escola sabatina, que você deve frequentar, o pessoal fala, vamos abrir a palavra de Deus, e é o livro da Ellen White? Nunca, posso ser sincero? Claro, eu não estou aqui jogando com as palavras. Eu nunca ouvi isso na igreja adventista. Eu me batizei no dia 5 assim, relativamente comum, assim, convenhamos, você também não frequenta a igreja adventista, para falar, é relativamente comum. Não. Né? Exatamente, você pode ter ouvido uma expressão, alguém, mas falar é relativamente comum, você tem que estar frequentando ali, ouvindo isso direto e então, mas aí quando ela cita coisas que não bate, como você se comporta? Mas deixa eu só fechar essa questão da ciência. Se eu usar como critério a ciência não endossa, eu vou ter um problema. Por isso que eu falei que eu queria usar com calma aqui, para não parecer que eu estou equiparando a Ellen White à Bíblia. Se eu usar o critério a ciência não endossa, eu vou ter um problema não só com a Ellen White, mas com a própria Bíblia. Por quê? Hoje, pastor César, eu vou ser sincero que eu oro muito a Deus para me dar resiliência e força espiritual. Eu peço 3 coisas a Deus sem nenhuma demagogia. Eu peço unção do Espírito, humildade, porque, vamos ser sinceros, não é fácil ser conhecido por todo lado e não ser tentado pela vozinha da vaidade. Você é o cara. Verdade, você tá entendendo? Eu posso até me envaidecer, mas aí eu vou perder a minha unção em 2 segundos, ou menos. Então peço a Deus unção do Espírito, humildade e saúde física e emocional para lidar com os ataques. Por quê? No meio evangélico, não de todos, eu ganho paulada porque eu sou seita. Dos ateus, eu ganho paulada, que eu não sou acadêmico, porque eu acredito na Bíblia Sagrada. Dos
Adventista também você leva. Não dos adventistas em geral, tô Não, falando sim, desses mas de grupos, exatamente, também esses apoia, grupos que são mais ligados a uma certa corrente política. Mais paulada. Paulada também, porque eu sou homofóbico, sou não sei o quê. Então, quer dizer, eu apanho de todo mundo. Então, para muitos acadêmicos, eu não sou um acadêmico honesto, porque eu acredito na Bíblia. Para muitos irmãos, eu não sou um teólogo honesto, porque eu sou adventista. Para alguns adventistas, eu não sou um cara honesto, porque eu sou homofóbico. Então, quer dizer, a gente apanha por todos os lados. E nesse aspecto que eu aprendi. Mas eu não tô aqui te batendo. Não é você, não. Eu tô falando assim. Mas, claro, eu tô só dizendo a minha experiência. E nesse caso... Como você se comporta quando você vê que o que a Ellen White tá falando exatamente, é essa é a resposta que eu ia dar. Você é signatário de tudo que ela fala? Vou colocar. Seria eu, por isso que eu tô com medo de comparecer com a Bíblia. Será que eu seria signatário de tudo que a Bíblia fala? Se você, à tarde, eu vou ter um bate-papo com um ateu, Sérgio Sacani, no Flow, hoje à tarde. E ele vai fazer uma pergunta análoga para mim. Você é signatário de tudo que a Bíblia fala? Porque, convenhamos, vamos pegar o raciocínio. Ellen White fala que o café produz certas coisas e a medicina diz outra coisa. Vamos ser realistas. O Evangelho de Mateus fala que uma virgem deu à luz a uma criança sem ter tido relação sexual com ninguém. Acha para mim um estudo de ginecologia que confirme isso. A Bíblia vai falar que Jesus foi ao céu de carne e osso, eu creio assim, porque ele ressuscitou com um corpo glorificado, mas era um corpo ainda tátil, né? Que ele, como é que eu confirmo isso, milagre, à luz da ciência? A ciência também vai falar ridículo. Como é que você pode continuar sendo um acadêmico com doutorado da USP fala, por exemplo, do e acreditar na café ou da verdade? masturbação, você abandona a ciência e fica com o que ela está falando? Na verdade, eu digo o seguinte. Primeiro critério não é abandonar a ciência e ficar com o que ela está falando. Primeiro critério é o seguinte. Ela foi alguém que teve o dom de profecia ou não teve? Essa é a primeira pergunta que eu tenho que fazer. Tá certo? Ela teve o dom de profecia? Se ela teve o dom de profecia, ela falou que Deus mostrou aquilo para ela, então, calma. Vamos ver o que a ciência vai dizer, mas vamos ver com calma o que ela está falando. Mesmo porque eu vou lhe dizer duas coisas em relação à ciência. Letra A. Eu tenho lá em casa um compilado dessa grossura, mais ou menos, de questões acadêmicas, inclusive escritas por não adventistas, que fizeram tese doutoral sobre Ellen White, por coisas que na época dela seriam estúpidas, absurdas, e a ciência comprovou depois. Inclusive a questão do café que você mencionou aí, nós sabemos não só o café, o tanto de malefícios que a cafeína faz. Refrigerantes à base de cafeína. Tem olha, eu posso puxar aqui um calhamaço de artigos acadêmicos, científicos, que falam do mal da cafeína. Teve nos Estados Unidos um estudo que foi replicado no Brasil agora por acadêmicos da USP. O estudo dos Estados Unidos foi feito pelo Dr. Schaufenberg, junto com outros. Eles queriam pesquisar a média de vida de um grupo específico com o resto da população americana. E eles procuraram a Universidade de Loma Linda, perguntando se os adventistas aceitariam se submeter àquele estudo. Como a Loma Linda tem uma das maiores faculdades de medicina dos Estados Unidos, eles falaram, tudo bem, os nossos acadêmicos podem participar do estudo, claro. Os Dr. Schaufenberg foram com eles lá, isso já tem uns 20 e poucos anos, esse estudo. E eles fizeram uma tomada. Pelos escritos de Ellen White, o que os adventistas seguiam em comparação com a média dos outros californianos. Fizeram para mostrar de tudo direitinho. O estudo mostrou que os adventistas do sétimo dia, que seguiam a reforma de saúde prescrita nos livros de Ellen White, tinham expectativa de vida entre 8 e 10 anos a mais. Aqueles que eram mais estritos chegavam a 15 anos a mais de expectativa de vida em relação aos outros. Mas não é porque é adventista. Qualquer pessoa que fosse vegetariano, claro, tivesse uma vida... Claro. Mas eu digo adventista... Exatamente a crença adventista. Porque o estudo pegou os adventistas por amostragem, porque o estudo precisava o seguinte, eu preciso de um grupo que comporte igual. Porque, para quem não tá ouvindo a gente, as instituições adventistas obedecem uma dieta rigorosa de alimentação. Então, por exemplo... Existe a diferença do adventista normal, o adventista do sétimo dia, e o adventista da reforma. O adventista da reforma é muito mais hard no sentido de alimentação,
Por exemplo, você come carne? Eu como carne, o Adventista da Reforma não pode comer nem carne de nada, entende? Então, eu sei, na nossa igreja, algumas famílias vieram da igreja Adventista da Reforma e eles não comem carne até hoje, porque não gostam, tal, não sei o quê. Não acostumaram, né? Não acostumaram, tá? Nunca comeram. O cara tem 60 anos, nunca comeu carne. Agora, e essa ideia funciona nas instituições também adventistas. Mas foi bom uma coisa que você falou, vamos deixar bem claro. Quando eu mencionei o grupo dos adventistas e o resto da Califórnia, eu estou me baseando no que o estudo fez, que o estudo precisava de um grupo de comportamento igual, você entendeu? Com um outro grupo para equiparar. Exatamente. Por isso que falou os adventistas e o resto. Esse estudo foi feito no Brasil também. Mas é onde você vai dar, porque a pessoa que, sei lá, vegetariana, que é o caso da instituição adventista. Não, mas mesmo muitos que não são vegetarianos, porque eu não sou vegetariano, por exemplo. O estudo fez esse da USP aqui, chamado Adventus. Então, mas você já fez internato, não já? Fiz mais 4 anos. Lá você ficou de vegetariano. Sim, eu fiquei, mas mesmo assim, hoje eu como carne, por exemplo. Sim. E a Ellen White, por exemplo, ela sempre fala que o ideal é nem comer carne. Ela fala isso. Agora vamos colocar. Esse estudo Adventus hoje foi feito também, eu não tenho todos os dados de cor para lhe dar, mas se alguém der uma googada, olha a googada, procurar Adventus, estudo Adventus da USP, vai ver que foi feito no Brasil, eles fizeram a separação. Adventista que come carne, que não come carne, que não toma café ou que toma café uma vez ou outra, que faz exercício físico, não faz, etc, etc. E eles pegaram assim, o que a Ellen White faz? E é interessante que esse estudo também deu uma expectativa de vida a mais do que os que não seguem aquele estudo. Então, frigir dos ovos do estudo da Califórnia, do estudo da USP aqui, o que eu digo? Ainda, agora eu estou respondendo a sua pergunta, eu fico com a Ellen White, eu fico com a ciência. Por que essa dicotomia? Porque muitas coisas que a Ellen White fala, a ciência depois dela foi falar. E hoje eu tenho um estudo científico, feito lá e aqui, mostrando que seguir a dieta que Ellen White sugere, por isso que o nome do livro é Conselhos sobre Regime Alimentar. Não são doutrinas. Não são doutrinas, conselhos. Mas que meio que funciona como doutrina na igreja adventista. Deveria. Eu vou até lavar uma roupa suja em casa, se você me permite. Deveria, porque se nós adventistas seguíssemos mais à risca aqueles conselhos, nós seríamos muito mais saudáveis do que nós somos. Muito obrigado.